Então vamos lá, vou falar sobre os controladores lógicos programáveis, né? Mais uma vez só enfatizando aqui, Lucas Gabriel da Silva, sou engenheiro de controle e automação industrial no Cefet, também técnica eletrônica no Cefet e também tenho um outro curso de técnica informática pela outra escola que é a Bit Company aqui na minha cidade, que é Araxá. Então, falando mais um pouquinho sobre o PLC, uma definição aí, né? Então, uma definição isso é bem teórico, tá, gente? Obviamente na questão mais prática, no dia a dia, a gente pode resumir isso aí, mas um enunciado bem interessante é que um controlador programável é um aparelho eletrônico digital que contém uma memória programável para armazenamento de instruções que são utilizadas para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem, aritmética, com o objetivo de controlar máquinas e processos. Se a gente pegar essa definição e, para quem nunca viu PLC ou algo parecido, algum tipo de controlador, vai achar meio estranho. Mas em resumo, é um equipamento industrial que lê algumas informações de entrada, atua nelas, faz dependendo da sua programação, do que você objetivou, e controla as suas saídas. Então, resumindo, seria isso. É um equipamento que tem por princípio trabalhar com informações de entrada e processar a sua saída, tá? Então, esse é um resumo do PLC, mas a gente tem essa definição mais teórica e mais completa, né? Mas em resumo seria isso, tá, gente? Beleza, o Vicente confirmou ali que no smartphone tá ok, então melhor ainda, tá, pessoal? Vamos dar prosseguimento aí tranquilamente. Então, uma outra dúvida que o pessoal tem também, até no dia a dia, aqui na apresentação a gente pode achar estranho, eu falo PLC, algumas pessoas já ouviram falar de CLP, tá? Mas na verdade é a mesma coisa, só que uma coisa é em inglês, né? O PLC é Programmable Logic Controller e o CLP é o controlador lógico programável. Então, se eu falar PLC aqui, vocês não precisam achar estranho não, tá? Então, é a definição em inglês que eu já acostumei mais a falar dessa forma, mas CLP também é o jeito correto, tá? Então, sem problemas quanto a isso, é o mesmo equipamento, é a mesma coisa, tá? O CLP e a automação, né? Então, os primeiros processos, tá, gente? Eram processos totalmente mecanizados, a gente não tinha muita evolução na parte de controladores, de sistema mais automatizado, ou seja, tudo manual mesmo, tá? Então a gente tinha alguns probleminhas para ter uma produção um pouco melhor, né? Aí tem até uma figura do Charlie Chaplin, né? Aquele filme lá não sei se é Tempos Modernos, onde tem essas primeiras fábricas aí nas primeiras eras aí da mecanização. Obviamente, com o advento da eletricidade e o desenvolvimento de novas tecnologias, foi se avançando aí nos conceitos, né? Então, depois dessa era mecanizada, a gente entra aí numa era onde a gente começa a trabalhar com os relés, né? Lógicas de relés, aqui a gente tem uma ilustração de um relé, né? E já é uma evolução muito grande porque a gente tinha anteriormente, na era da mecanização primária, vamos dizer assim. Só que a lógica de relés, né? Todos esses conceitos, a evolução que isso teve, beneficiou muito, mas para uma produção um pouco maior, para a competitividade dos dias de hoje, para questões também de qualidade, né, que hoje em dia é bem relevante nos processos aí, nas indústrias, enfim, foi necessário que houvesse uma evolução disso, tá? Então, os painéis de relé, aqueles painéis gigantes, tinham que ser substituídos de alguma forma, tinha que ser demandada uma nova tecnologia, então o pessoal teve que correr atrás disso, tá? E com a evolução da eletrônica, tá? Dos circuitos integrados aí, todos eles desde o início, né? Essa parte da eletrônica, da microeletrônica começou a se desenvolver muito, tá? Então isso beneficiou com que fosse possível fazer novos equipamentos. Daí a necessidade e, posteriormente, a criação e a evolução do PLC, tá? Então, obviamente nesse meio de caminho entre o relé e o PLC tiveram algumas coisas, né, para chegar até nesse ponto, mas se a gente for ligar diretamente, essa é a evolução mais direta, tá? Então, um pequeno histórico sobre a evolução e a criação do PLC. Foi criado em 68 para a General Motors pela associação Bedford, né? Então, a intuição, o intuito, na verdade, o primeiro necessidade do PLC era o que? Era substituir aqueles painéis a relés, que eram equipamentos muito grandes, né? E além de ter uma poluição sonora muito grande, você imagina todo um relé atracando e fazendo aquele barulheiro, então
Isso era prejudicial à saúde do pessoal e também até o próprio ambiente de trabalho. E também a questão do calor, né? Então eles geravam muito calor nessa atuação desses relés, enfim. Então tinha que substituir isso. Além também de que você mudar uma lógica também, o negócio era bem complicado, você tinha que mudar todo um painel. Então foi necessário que houvesse alguma evolução em cima disso. Então em 68 foi criado para a General Motors, tá? O intuito era substituir os painéis de relés, né, igual eu já comentei. Foi desenvolvido inicialmente com componentes discretos, tá? Posteriormente, ele primeiro com ali transistores, circuitos integrados de baixa escala, que era o que tinha para a época, tá? Primeiramente foi isso. E mais adiante um pouco, uma pequena evolução do primeiro PLC já feito, é que começaram a vir os microprocessadores, toda essa parte que hoje em dia é mais utilizada. E também isso já veio para trazer muitas coisas, então os processadores passaram a ser usados e atualmente é o mais popular dos controles de manufaturas, né? Então hoje em dia o PLC está aí dominando esse controle, tá? Então toda a tecnologia, depois que ela passa a ser mais popular, ela tende a baratear um pouco o custo, né? Então inicialmente é muito caro por ser desculpa, muito restrito. À medida que você vai avançando e aumentando a procura, enfim, aí começa a ficar um pouco mais acessível, né? Então, fala um pouco da evolução, como foi feito, então, mas o princípio de funcionamento de um PLC, como que seria? Então, ele é dividido geralmente em 3 estágios, tá, gente? O primeiro estágio, o que é? Ele varre as entradas, ou seja, ele faz uma varredura. Qual que é o estado das entradas, se houve alguma alteração no estado que ele deu anteriormente. Ele executa a leitura dos sinais das entradas e guarda os valores em memória, tá? Então isso é importante de enfatizar. A gente vai ver mais um pouquinho à frente sobre as memórias, mas primeiramente ele faz essa execução e guarda os valores em memória. Depois ele executa o programa, que você foi lá e fez a programação para que ele agisse de tal forma de acordo com as suas entradas, tá? Os valores obtidos no estágio anterior são processados conforme a programação anteriormente feita. Ou seja, ele vai pegar aquilo que você programou e ver o que está acontecendo nas entradas. E ele atualiza suas saídas, ou seja, os resultados são salvos em memória, para o caso de alimentação, e as saídas são atualizadas, ou seja, ele leu as entradas, executou o programa, atualizou as saídas, fica fazendo isso o tempo todo. Obviamente, quando variar alguma coisa na entrada, é que o programa vai enxergar aquilo e vai mudar a sua saída. Enquanto não tiver nenhuma alteração, as saídas também ficam da mesma forma. Mais ou menos não, o princípio é esse, bem geral, bem simples, tá? Então é isso que ele faz o tempo todo. Existe também uma analogia bem interessante, o pessoal comenta e ela é válida, tá? Que ela faz jus a essa comparação, que é entre o CLP e o computador, tá? Então sim, o computador, que ele, na verdade, simplesmente ele é o que? Ele é uma CPU também, como a gente vai ver sobre como é o CLP, né, no geral. Ele é uma CPU que, em função de dados de entrada, dispositivos de entrada atuam, ele processa aquelas informações e joga no dispositivo de saída. Por exemplo, um teclado e um mouse do seu computador, você entra com informações no seu sistema, o seu sistema interpreta aquilo, atua de acordo com a programação que foi feita no sistema operacional ou em algum software específico dentro do computador e, por exemplo, te mostra na tela um programa aberto, qualquer movimentação, qualquer alteração no programa. Então, esse é o princípio de um computador. O CLP é bem semelhante. Vocês podem ver pela explicação anterior que você tem os dispositivos de entrada também no CLP, nesse caso que a gente está com alguns botões de acionamento e alguns sensores nas entradas do PLC. Ele enxerga esses valores, essa atuação, de acordo com o programa que você armazenou no CLP, ele vai atuar nas suas saídas. Aqui no exemplo a gente tem umas lâmpadas, motores e algumas bombas, tá? Então assim, é bem semelhante. Então, o dispositivo de entrada, processamento e dispositivo de saída. E uma outra coisa interessante também é que o pessoal costuma chamar o CLP de computador industrial, que também é aceito e válido porque vocês viram que o princípio é bem semelhante aí ao de um computador mesmo, tá ok? Então é interessante essa analogia, vocês podem ver que algumas literaturas trazem essa analogia, então ela é bem válida. Aqui, voltando ao princípio de funcionamento, varredura das entradas, executa o programa, atualiza as saídas, então ele fica nesse ciclo, tá? Então ele vai sempre fazer dessa forma, não vai mudar. Obviamente, quando você energiza ele a primeira vez, ele vai primeiro armazenar o programa, carregar o programa e depois parte para esse início aqui e continua fazendo isso aqui até você manter seu PLC energizado, tá? Aqui uma outra ilustração bem interessante também que fala um pouco sobre o que a gente comentou.
Então você tem aqui a sua CPU do PLC com o sistema de memória junto, tá? Tudo num dispositivo só. Você tem a fonte de alimentação. Aí você tem aqui a parte de entradas. A gente tem chaves, sensores e alguns smart devices que podem ser conectados às entradas. Ele processa as informações de acordo com o que você programou e atua nas saídas. Aqui a gente tem alguns sistemas de motores, luzes, válvulas e outros smart devices também que são acionados em saída, tá? Então, só para enfatizar essa questão aí de como que é o princípio do PLC, tá? Então, vocês podem ver que não foge muito disso. Claro que a parte da programação é que vai determinar muita coisa, mas o princípio básico é esse, tá, gente? Então, não tem muito o que fugir desse conceito. Algumas vantagens, tá, de utilização do PLC. Você tem maior flexibilidade, possibilidade de reutilização, ou seja, você pode alterar isso de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade e reutilizar. De repente você tem um programa que você usa em um PLC específico. Obviamente você pode passar esse programa através de uma programação, de um terminal de programação para outro. A escalabilidade também, se aumentar muito isso aí, tá? Então você está controlando de repente 2 equipamentos, mas seu CLP tem capacidade de controlar mais equipamentos, então essa escalabilidade está presente. Você pode aumentar isso só alterando a programação. O menor espaço ocupado, ou seja, o tamanho dele é bem reduzido. Daqui a pouco vou até mostrar uma ilustração bem interessante que mostra ele comparando com um painel de relés, né? Maior confiabilidade, você tratando de equipamento específico para controle de processo, ou seja, é um equipamento bem robusto, tá? Ele tem a confiabilidade dele é muito alta, tá? Então, assim, qualquer tipo de processo podem ser controlados por ele sem problema algum. Ele é feito justamente para isso, tá? Ao contrário de alguns outros controladores não tão profissionais assim, tá? Menor custo para circuitos complexos, ou seja, se tiver um circuito muito complexo, você vai ter que alterar, você vai ter que controlar uma planta muito grande, então você tem um menor custo para você poder também ter essa flexibilidade, essa escalabilidade, tá? Então, de repente, no primeiro momento, você não vai, por exemplo, controlar todo o processo, apenas uma parte, depois que aumentar, então ele consegue te manter o menor custo com o circuito complexo. Quando você for aumentar seu sistema, por exemplo, você praticamente só tem que comprar cartões de entrada e saída e conectar eles, tá? Você não tem que comprar outro PLC para fazer isso, tá? Então tem essa grande vantagem também. Menor consumo de energia elétrica, igual eu falei, a questão dos relés também era bem interessante porque você tinha uma perda muito grande de energia, né? Em função de calor, né? Perda por efeito Joule, porque você tem um painel com tantos equipamentos acionando, desligando, então você tem um consumo de energia até um pouco além na verdade, bem além do necessário, né? Então com o PLC você tem esse ganho também. Um baixo nível de ruído e inexistência de faísca, igual eu comentei, os painéis de PLC, além da questão do ruído, né? Eles também tinham essa questão da faísca, né? Então, ou seja, quando você estava polarizando as bobinas lá dos seus relés, você tinha essa possibilidade ainda, tá? E obviamente no acionamento dele, se tinha um circuito, uma corrente maior, você tinha essa possibilidade até de, dependendo de onde está instalado, você não poder trabalhar com ele. Acontece essas atmosferas explosivas, esse tipo de coisa, você não poderia trabalhar com painéis, né? Então o PLC veio para melhorar essa questão também. Facilidade de interligação com outros sistemas, quando você tinha que interligar com algum outro sistema já implementado com painéis de relé, você tinha que praticamente desmontar todo o painel e religar tudo de novo, reprogramar tudo. Com o PLC não, você só consegue ligar fisicamente alguns componentes nas suas entradas ou saídas, né? Você fazer seu controle e alterar sua programação de forma bem fácil. E a facilidade de configuração e programação. Alguns PLCs você configura ele até mesmo no próprio painel, tá? Alguns modelos você tem essa facilidade. Outros você tem que entrar com o terminal, ou seja, um computador, por exemplo, você conecta um cabo de comunicação no seu CLP e faz a programação e guarda o programa nele, tá? E funções adicionais, como contadores, temporizadores, tudo isso já na parte lógica, tá? Então você não tem aquela necessidade de estar colocando um dispositivo físico lá dentro do seu sistema. Na parte lógica mesmo, você consegue já trabalhar com isso dentro do PLC, ou seja, é um ganho até de questão de custo também, né? Você não tem que comprar um temporizador físico, um contador físico e colocar lá no painel. Você pode fazer tudo dentro do PLC e fazer sua programação para que, por exemplo, depois de um tempo ele acione alguma coisa. Então você vai ter o custo só com o seu cartão de saída, então é bem interessante também. Aqui a questão do tamanho que eu estava comentando, né? Então você vê o tamanho de um painel de relé, né? Então é bem
desproporcional, né? Vamos dizer assim, né? Dependendo do seu sistema, não é interessante você trabalhar com isso, né? E o CLP já tamanho bem reduzido, né? Esse aí da Metaltex aí com 4 saídas, né? Bem interessante de se trabalhar.